Eu falei de coisas que estão paradas há muito tempo. E aí resolvem andar, resolvem se mexer aqui, eu revisitando esse ambiente desde 2017. Mas olha que coisa interessante. A gente está acompanhando nos últimos dias, nas últimas semanas, uma série de anulações na justiça, de decisões e sentenças tomadas contra personagens acusados de crimes gravíssimos. Então, o Sérgio Cabral foi condenado a trocentos anos por trocentos crimes, e a segunda turma do Supremo Tribunal Federal resolveu anular um deles, abrindo a possibilidade de outros tantos crimes serem anulados. Uma sentença do juiz Marcelo Bretas entendendo o seguinte: olha, o juiz, o senhor não poderia ter condenado o Sérgio Cabral, porque o crime do Sérgio Cabral é um crime que deveria ter sido julgado pela Justiça Eleitoral. Tá. E que se não podia, o senhor fez errado, então anula, né? Anula o do Sérgio Cabral, anularam o do Eduardo Cunha, que também deveria ter recorrido na Justiça Eleitoral, anularam uma sentença do Henrique Eduardo Alves, também deveria ter sido julgado pela Justiça Eleitoral, anularam uma sentença, mais de uma, do Lula, que também deveria ter sido julgado por uma outra esfera da Justiça, na verdade outra vara, que não a vara do juiz Sérgio Moro. E aí, o que a gente vê publicado é assim: tiro na Lava Jato, tiro na Lava Jato. Como se houvesse uma campanha sórdida contra a Lava Jato. Mas o que eu queria propor como discussão é o seguinte: a sociedade brasileira financia o Estado. E ela financia o Estado para várias razões, por vários motivos. Para dar educação, para dar saúde, para dar segurança para a sociedade, né? Para dar auxílio emergencial, eventualmente, para dar vacina, para fazer infraestrutura, organizar a sociedade e para criar um sistema de justiça. O sistema de justiça é um avanço da sociedade. Senão a gente teria a barbárie. Cada um teria o seu tacape, sua arma, e resolveria as coisas na mão, no braço, no tiro, como entendesse, no tacape, né? Não é assim. Então você cria um sistema de justiça. Para que serve o sistema de justiça? O sistema de justiça serve para organizar, claro, nem tudo que a justiça faz é justiça penal, né? Ela também resolve questões tributárias, né? Questões societárias, questões regulatórias, mas estes crimes a que a gente se refere são crimes de natureza penal. Então, você tem um sistema de justiça que se guia por um código penal, por um código de processo penal, que foram instituídos pelo Congresso Nacional, pelo Poder Legislativo. E o sistema de justiça tem que separar pessoas que cometeram crimes e condená-las. Tem que pegar as pessoas que não cometeram crimes e depois do julgamento tem que inocentá-las. E tem que fazer isso do jeito certo. Você não pode pegar um culpado e condená-lo do jeito errado. Ou seja, você não ouve as testemunhas dessa pessoa, você pega provas que são ilegais e põe a pessoa na cadeia e deixa ela apodrecendo lá. Não pode fazer isso, é proibido. Ainda bem que é proibido. Não só porque você pode fazer isso num ambiente... quer dizer, quando você faz isso, você está num ambiente que não respeita o Estado de Direito, e com isso você pode perseguir pessoas que são inocentes. Mas você também não pode perseguir pessoas que são culpadas. Elas só podem pagar pelo seu crime da forma correta. Uma pessoa que rouba tem que ser condenada por roubo, não por homicídio. Uma pessoa que mata um tem que ser condenada por homicídio, não por 2 homicídios. Uma pessoa que mata 3 tem que ser condenada por 3 homicídios, não por 4. Esse é o jeito certo de fazer. Então, a gente financia uma estrutura de justiça, o sistema de justiça, para condenar os culpados, inocentar os inocentes e fazer isso do jeito certo. Quando você não condena os culpados
não inocenta os inocentes e não faz nada disso do jeito certo, você tem o quê? Você tem um amontoado de togado, que pode até se intitular sistema de justiça, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quando um juiz condena alguém na justiça errada, não acontece nada com ele. Quando um procurador denuncia alguém pelo crime errado, no lugar errado, e não acontece nada com ele. E quando alguém que é culpado e é beneficiado porque o juiz que o julgou e o procurador que o denunciou cometeram erros e ele não é condenado, tem alguma coisa errada. Então, se você tem um culpado que sai livre porque o juiz e o procurador erraram, você não tem um sistema de justiça. Quando um juiz sai livre tendo condenado alguém do jeito errado, você não tem um sistema de justiça. Então, o Brasil não tem um sistema de justiça, tem um poder judiciário, mas que não se confunde com o sistema de justiça. Quando demora 5, 6 anos para você descobrir que o Sérgio Cabral foi condenado pelo juiz errado e isso derruba o crime do Sérgio Cabral, se ele cometeu um crime, e a gente não sabe, nós não temos sistema de justiça. O Lula bate bumbo dizendo que é inocente. Ele não foi julgado do jeito certo. Os advogados dele estão dizendo isso desde o primeiro dia. Lula não pode ser julgado na 13ª vara. Lula não pode ser julgado na 13ª vara. Lula não pode... Como ninguém queria ouvir o que os advogados falavam, ficou. O Lula foi julgado na 13ª vara. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região confirmou. O STJ confirmou. O Lula ficou 2 anos na cadeia. O Lula ficou 2 anos na cadeia. Aí vem o Supremo Tribunal Federal e diz, ele não podia ter sido julgado lá. Não é que diz que ele é inocente. O Lula não pode dizer que é inocente. Mas também não foi culpado. E tá tudo certo. Quer dizer, o Lula não é inocente e não é culpado. Então ele é o quê? Ele é fruto desse sistema de justiça do Brasil, que não é um sistema de justiça. O juiz que o condenou, que é o Sérgio Moro, condenou sem poder condenar e não acontece nada com ele. O procurador que o denunciou fez um carnaval em torno das denúncias. Estava errado? Denunciou no... Então por que não denunciou em outra vara? Por que o procurador não disse, olha, não é nessa vara aqui? Por que o juiz não falou, olha, não é aqui? E por que as instâncias superiores não disseram, olha, não é lá? E por que essa discussão sobre se é lá, se não é aqui, se é lá, se não é aqui? Por que essa discussão beneficia o réu? O que é o conceito de justiça? Não é punir o culpado e soltar o inocente? Ou o conceito de justiça só começa no devido processo legal? Só começa você fazendo as coisas do jeito certo. O princípio de que alguém culpado tem que ser condenado, nós não estamos fazendo. O princípio de que a gente tem que absolver o inocente, nós também não estamos fazendo. Nós não podemos partir do princípio, é inaceitável, que porque saiu a notícia dada pelos procuradores de que alguém cometeu um crime, essa pessoa é culpada. E todos os movimentos do Poder Judiciário que vem a seguir são para inocentar essa pessoa porque ela tem um esquema incrível, etc. e tal. Não dá para a gente inverter as coisas, entregar na mão de um procurador o direito de dizer quem é culpado e quem é inocente. Isso não. Isso é ditadura. Então, os procuradores fazem a denúncia e nos Estados Unidos, se começam a fazer denúncia errada, eles perdem as causas e são punidos. Juízes no Brasil não são punidos por nada, só por corrupção. Bom, é o mínimo. Mas e a produtividade? E juiz que julga um cara que devia ter sido julgado na justiça eleitoral e ele julga na justiça errada? Não acontece nada com ele? E todo o dinheiro que o juiz Marcelo Bretas acabou mobilizando, toda a estrutura que ele acabou mobilizando e condenou o Sérgio Cabral por
um dos crimes, e eu não estou dizendo que o Sérgio Cabral é inocente, mas se há uma anulação de uma sentença do Sérgio Cabral e as provas do caso são ignoradas e tem que começar tudo de novo em outra justiça, e essa bala de dinheiro que a gente gastou esse tempo todo? O que a gente está fazendo? O Flávio Bolsonaro, pega o caso do Flávio Bolsonaro. Ele era deputado estadual, aí ele vira senador. É evidente que ele tem prerrogativa de função. Ah, mas eu acho que não devia ter fórum privilegiado. Bom, eu acho um monte de coisa, mas o que eu acho não importa, tem. Se a gente quer mudar, muda no Congresso Nacional. Ele tem prerrogativa de função, então ele tem que ter foro privilegiado. Aí o procurador e o juiz resolvem, não, eu não quero foro, não quero, vou condenar, vou julgar. Aí insiste em julgar, o assunto, os advogados do Flávio Bolsonaro insistindo no óbvio, chega lá em alguma instância e diz, olha, ele não pode ser julgado desse jeito, tem que ser julgado do outro. Aí isso chama impunidade. Quem cometeu a impunidade? Os advogados do Flávio Bolsonaro ou o juiz que insistiu, ou o procurador que insistiu em segurar o caso onde não deveria? Quando o Sérgio Cabral é absolvido, ou melhor, quando entendem que o Sérgio Cabral, a condenação do Sérgio Cabral não poderia ter acontecido onde aconteceu, quem é que patrocinou a impunidade? Os advogados do Sérgio Cabral? A segunda turma do Supremo Tribunal Federal? Ou o juiz Marcelo Bretas, que insistiu num determinado caminho? Quem é que é o patrono dessa impunidade? Quem cometeu o erro original? Foi o Sérgio Cabral? O Sérgio Cabral ele é réu. Você não pode responsabilizar o réu pelos erros do sistema de justiça. O réu você pode responsabilizar pelos crimes que ele cometeu. E o sistema de justiça é que tem que entrar e analisar processo e provas. Então eu queria chamar a atenção para o fracasso do sistema de justiça no Brasil, porque quem está pagando essa conta somos nós, como sociedade, e nós não estamos recebendo o retorno, que é a condenação dos culpados, a inocência dos inocentes e o processo correto. O processo está torto, os inocentes não são inocentados, os condenados não são, os culpados não são condenados, e o procurador vira candidato, o juiz vira candidato, o réu vira candidato, todo mundo. E a gente? E a gente fica como nessa história toda? Tem algo muito torto, mas muito torto. O sistema de justiça caro e ineficiente. E todos eles têm um motivo. Você vai ouvir o ministro do Supremo, ele sabe explicar o que está acontecendo. Você vai ouvir o ministro do STJ, ele sabe explicar o que está acontecendo. Você vai ouvir o juiz Marcelo Bretas, ele sabe explicar o que está acontecendo. Você vai ouvir o advogado de defesa do Sérgio Cabral, ele sabe explicar o que está acontecendo. Você vai ouvir o procurador Dallagnol, ele tuita, porque ele só tuita, né? E explicando o que está acontecendo. Você vai ouvir o juiz Sérgio Moro, ele explica o que está acontecendo. E a gente? E a sociedade? Que fica olhando isso mesmerizado, falando, mas tem alguma coisa muito errada, muito torta. Então a gente vai voltar a esse assunto, não uma vez, nem duas, mas a gente vai voltar a esse assunto. Vamos discutir isso com maior profundidade. Vamos ouvir juiz, vamos ouvir procurador, vamos ouvir advogado, vamos entender o que a gente está construindo nesse país. Porque o certo não está sendo premiado, o errado não está sendo punido. E nós estamos pagando a conta da distorção, uma mega distorção. Está aí a notícia de todos os caras sendo soltos, ou são todos inocentes, e portanto as condenações anteriores estão equivocadas. E aí, nesse caso, cadê a culpa do juiz e do procurador? Não acontece nada com eles? Não tem um culpado? Um inocente é culpabilizado sem culpa e o juiz e o procurador não pagam a conta? Ou então o cara é culpado e ele sai pela porta da frente? Alguém está saindo pela porta, estão todos saindo pela porta da frente, o procurador, o juiz, o réu, o advogado, o desembargador, o ministro supremo, e nós estamos ali, pagando um espetão. Tá errado, tá torto, tem que mudar.